Glória a Deus. Eu convidaria você a fazer a gentileza de abrir a sua Bíblia na primeira epístola do apóstolo Paulo aos Coríntios. Nós leremos no capítulo de número 3, o versículo 6 e o versículo 7. Eu plantei, disse Paulo, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus, de modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Senhor nosso Deus, abençoa a Tua palavra, abençoa em nossas vidas, dá-nos a paixão de ganhar almas. A maior alegria que pode haver em nossa vida, de fato, é sermos salvos. Mas uma segunda alegria em nossa vida é de levarmos a palavra de salvação a alguém. Senhor, nós temos a alegria de Te conhecer e queremos ter a alegria de Te apresentar. Abençoa-nos, ó Pai, que toda honra, que toda glória e que todo louvor sejam dados hoje e eternamente, unicamente ao Senhor, no nome de Jesus Cristo. Você não pode, de maneira nenhuma, desvincular o cristianismo do elemento sobrenatural, que é o milagre. O cristianismo surge em meio a milagres. Jesus, assim, demonstra a realidade de que Ele é o Messias por meio de milagres. Quando João, o Batista, preso, enviou mensageiros a Jesus, a pergunta foi: és tu mesmo aquele que deveria vir? Ou deveremos esperar outro? Sendo que João Batista, ele teve a revelação dos céus, ele mesmo disse: eu vi o Espírito Santo descer sobre ele como pomba. Este é aquele que eu disse, que depois de mim vem o que é maior do que eu não sou digno de me abaixando desatar-lhe as sandálias. E se ouviu a voz do céu que testemunhava: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Mesmo assim, em momentos de crise, deixe-me dizer, você pode ser o maior profeta. Jesus disse: não houve maior profeta nascido de mulher do que João Batista. Isso não quer dizer que você não tenha seus momentos de dúvida, seus momentos de fraqueza, seus momentos de debilidade. João, o Batista, teve dúvidas. Era homem de Deus, cheio do Espírito Santo desde o ventre materno, mas também teve dúvida. E eu e você não teremos a mesma fragilidade. A palavra do Senhor nos diz que Jesus Cristo não precisava que ninguém falasse ou testemunhasse a respeito de qualquer pessoa, porque Ele conhecia a todos, e acrescenta, e bem sabia o que era a natureza humana. Jesus compreende nossa fraqueza. Jesus compreende, inclusive, a nossa debilidade em fé. Ele entende isto. E a resposta de Jesus não foi uma resposta como talvez eu ou você daríamos. Sim, sou eu. Ele disse: venham e vejam. Os cegos veem, os mudos falam, os surdos ouvem, os leprosos são limpos. É anunciado o evangelho do reino de Deus aos pobres, e o que vocês viram e ouviram, vão e relatem a João o Batista. E quando eles relataram a João, houve paz no coração de João. Eu ouvi aquele mesmo espírito de dizer: Senhor, o Senhor pode levar o teu servo, porque já cumpri a obra. João sabia disto. Quando sua vida foi ceifada, quando sua cabeça
foi retirada, quando ele foi decapitado, João estava completamente em paz, porque ele sabia que o Senhor havia chamado para que ele pudesse apresentar, preparar o caminho do Messias. Isso estava feito. Mas Jesus, ali, não usou palavra, usou demonstração de poder. E isto foi o suficiente para dizer, é Ele. E para tirar toda a dúvida de João o Batista. Porque o que sustenta a nossa fé é a operação de poder pelo Espírito Santo. Para que a nossa fé, como diz a palavra, não esteja sustentada por argumentos humanos, mas possa se apoiar na demonstração de poder pelo Espírito Santo. Então, nós não podemos desvincular o sobrenatural, o milagre. Eu sei que existem estudiosos, teólogos, que eles transmitem uma ideia de um cessar, que houve um cessar, que era apenas para aquele momento, mas não nos esqueçamos que a Bíblia diz que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e o será eternamente. Ele cura hoje, como Ele curou ontem. Ele curará amanhã, como Ele curou ontem. Ele manifestará o seu sobrenatural em nosso meio, na nossa vida, a cada um de nós. E aqui o apóstolo Paulo fala algo importantíssimo. Paulo tinha uma visão de fé. Sabe que o apóstolo Paulo, segundo o cálculo, ele andou em pouco tempo, em alguns anos, Paulo já havia andado naquelas famosas viagens missionárias. Na sua Bíblia, alguns têm uma Bíblia que no final existem alguns mapas e existem as viagens missionárias de Paulo. A gente não percebe o que há ali, há um caminho feito quase todo a pé. Paulo caminhou mais de 10.000 milhas pregando o Evangelho. No momento em que não havia comunicação em massa, que não havia como nós temos hoje as redes sociais, o apóstolo Paulo tinha uma paixão. A paixão por levar Jesus, não importando que as coisas fossem difíceis, não importando que ele fosse perseguido. Ele mesmo disse, em perigos muitas vezes, e com risco da própria vida, apedrejado, açoitado, mas nunca parou de pregar o Evangelho. E nós, às vezes, não pregamos o Evangelho porque estamos envergonhados, acanhados, tímidos. Quando Paulo diz, uma grande e oportuna porta se me abriu para o trabalho, não é numa mentalidade como nós temos hoje. Não era no Maracanã que foi aberto para que Paulo pregasse o Evangelho. Não, era uma casa. Uma casa de Priscila e de Áquila, em Éfeso, onde Paulo pôde pregar o Evangelho. Veja o que é uma visão de fé. O que alguns diriam é apenas uma casa. Paulo disse, uma grande porta. Qual é a tua visão de fé? Como você olha o teu ministério? Como você olha os atos que você tem feito? Às vezes nós olhamos e dizemos, é tão pequeno, é tão pouco, é nada. Tenha uma visão de fé, seja um homem ou uma mulher de fé, como foi o apóstolo Paulo. Olhe essa pequena coisa e diga, é uma grande porta, aleluia, é uma grande porta que está se abrindo para o trabalho, e foi de fato uma grande porta. Não despreze, diz a palavra, os humildes começos, porque ainda que o seu início seja humilde, seja pequeno, o seu final será glorioso. Olhe com olhos de fé. Quando você orar pela sua família, quando você orar por uma pessoa, ore e olhe com um olhar de fé. E nós veremos o sobrenatural. Toda a igreja deseja uma coisa, crescer.
como todo indivíduo, deseja crescer, deseja se desenvolver. Todos nós, normalmente, temos esse desejo. Então, a igreja, em nossos dias, e que não há mal nenhum em se ter estratégias, em se ter planos, em se ter metodologias para crescimento, trabalho para crescimento, mas tudo isto que nós falamos são duas coisas resumidas no que o apóstolo Paulo fala: é plantar e regar. Mas isso não é crescimento. Isso é apenas plantar e regar. Veja o que Paulo diz aqui: mas o crescimento veio do Senhor. Deixa-me dizer algo a você, que eu não sei se terá o mesmo impacto que teve em minha vida, o que, quando eu estava lendo isso, o Espírito Santo ministrou à minha vida. Crescimento, seja ele qual for, verdadeiro, dentro da igreja, é um milagre. Você está me ouvindo? Crescimento é um milagre. Eu não produzo crescimento, a igreja não produz crescimento, a igreja planta, a igreja rega, mas crescimento vem do Senhor. Se vem do Senhor, se é o Senhor que faz, é um milagre. E eu decidi, de todo o meu coração, dizer: Senhor, não mais eu, não mais o homem, mas agora Deus. O milagre que vem do Senhor. Meus irmãos, nós vamos ver esse milagre acontecer. Nós temos que ter uma visão de fé. Nós temos que olhar e dizer: isso é uma grande porta que está se abrindo para o trabalho, mas que o crescimento venha do Senhor. Uma igreja usando métodos pode talvez crescer por transferência, mas o crescimento que nós queremos, o crescimento que Paulo diz aqui, é o crescimento por conversão. Pessoas convertidas. Quando Paulo está falando aqui, não havia uma outra igreja em Corinto. Só havia uma igreja ali. E o crescimento que Paulo está falando é de gente totalmente fora da cultura bíblica, fora do entendimento bíblico. Gente pagã, literalmente pagã. Gente idólatra, gente com costumes diferentes. Eu admiro o apóstolo Paulo. Hoje as pessoas falam de um evangelho transcultural, mas o apóstolo Paulo era mais transcultural do que você pode imaginar. Ele um judeu da cepa, um judeu. Não dá para negar que Paulo era judeu. Ele era daqueles que, quando virava a cabeça, derrubava 3 com o nariz. Pode ter certeza. Paulo era um judeuzão, vestido como judeu, falando como judeu, com mentalidade de judeu, mas que foi aos gentios. Imagine você chegar aos gentios. Sabe, os fenícios, por exemplo, eram gente diferente para o judeu, era gente escandalosa para o judeu. Eles pintavam os olhos. Um judeu jamais faria isso. Eles tinham os olhos todos pintados. Se você olhasse, foram os piratas mais terríveis do mundo antigo. Mas se você olhasse um navio fenício, desculpe a expressão, parecia uma gaiola das loucas, porque eram gente toda esquisita. E o apóstolo Paulo levou a palavra a essa gente. Os gregos eram estranhos para ele, os romanos nem se diz, mas ele levou o evangelho para toda essa gente. E aqui há um homem que Paulo admirava, é um dos poucos que você tem uma palavra de Paulo a respeito de Apolo, o grande orador, o grande pregador. Vem Paulo, o grande doutrinador, o grande ensinador, e encontra um homem de eloquência
Apolo, Paulo se admira com a capacidade de Apolo. Apolo se torna um líder na igreja de Corinto, mas as pessoas começam a querer fazer o grupo pró-Paulo, o grupo pró-Apolo. E Paulo diz, vocês não estão entendendo nada, eu apenas plantei, Apolo regou, mas o crescimento não pertence a Paulo, não pertence a Apolo. O crescimento é milagre. O crescimento pertence ao Senhor. Meus irmãos, Deus quer te usar. E deixe-me dizer uma coisa, entenda o que é um milagre. Um milagre não depende de mim. Eu não sou milagreiro. Um milagre depende de Deus. O milagre não é algo que eu possa fazer. O milagre é uma coisa que só Deus pode fazer. A salvação de uma vida eu não posso fazer. Eu gostaria de salvar. Eu gostaria de salvar minha família, eu gostaria de salvar minha esposa, não que ela não esteja salva, mas eu gostaria de salvar meus filhos, eu gostaria de salvar meus netos, mas eu não posso fazer isso. Só há um que pode fazer isso. Essa salvação vem do Senhor. É Ele quem convence do pecado, do juízo e da justiça. Então eu tenho que me colocar no meu lugar, e o meu lugar é plantar e regar. E deixar que o Senhor faça o restante. Se eu plantar, se eu regar, o crescimento virá do Senhor. O milagre vai acontecer. E nós veremos o milagre acontecer. Eu estou pedindo umas coisas loucas ao Senhor. Eu estou pedindo ao Senhor, Senhor, temos uns 7 meses até o final do ano. Que tal o Senhor nos dar 500 novos membros? Estou tentando convencer ao Senhor. Sabe, nós estamos convencendo, ele está me argumentando, eu estou contra-argumentando. Eu me sinto tipo Abraão. E, Senhor, vamos fazer negócio aqui. Ou Jacó, que disse, Senhor, de tudo que o Senhor me der, eu darei o dízimo. Jacó era uma pessoa interessante, era uma pessoa inteligente. Disse, o Senhor me dá, que eu dou. Hoje a igreja está dizendo, dê a Deus que Deus vai te dar. Não, desculpe. O certo é, o Senhor me dá e eu dou. Deus quer abençoar a tua vida. Deus vai abençoar a tua vida. E não falo isso por negócios, não, pelo amor de Deus. Deus te ama. E aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por amor a nós o entregou, como não nos dará com ele gratuitamente todas as coisas? E sabe, desculpe, gratuitamente. Você não pode comprar esse dom. Você não pode, você não tem como pagar esse dom. Deus já pagou por você. Ele se fez homem, ele viveu entre nós como homem, ele morreu na cruz do Calvário como homem, ele ressuscitou ao terceiro dia, ele está à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, ele virá nos buscar, tudo isso por amor. Tudo isso por amor. E juntamente com esse amor, ele fará tudo. Ele fará tudo o que você precisa, que você necessita. Deus há de agir na nossa vida. Mas, acima de tudo, o que eu tenho pedido ao Senhor, dá-nos almas. Dá-nos vida. Esse crescimento eu não posso produzir. Esse crescimento a igreja não pode produzir. Esse crescimento... E é importante que seja o Senhor que faça, porque quando o Senhor fizer, nenhum de nós há de se orgulhar dizendo, veja que obra que eu fiz. Que coisa grande que eu fiz. Não, é do Senhor que vem. É um elemento sobrenatural. Muita gente tem buscado unção de crescimento, unção de avanço, unção... E algumas pessoas têm dito, vamos ter transferência, me dê a tua unção, transferência de unção. Eu entendo o que as pessoas querem dizer, mas deixe-me dizer uma coisa. Lugar de unção é no Getsemane. É no lagar do Getsemane. É onde, imprensado, o azeite vai se manifestar, a unção vai se manifestar. Não existe unção sem intimidade. É intimidade com Deus. E não existe intimidade com Deus sem ir para o aposento secreto. O que nós temos que fazer é buscar a Deus. O que nós temos que fazer é ir ao aposento da oração. Nós precisamos, a igreja tem que voltar ao básico. A igreja tem que voltar a orar. Porque o crescimento vem do Senhor. E se nós tivermos intimidade com Deus, as coisas vão mudar.
De modo que, entenda-me bem, eu não sou contra nenhuma estratégia. Eu simplesmente digo, Senhor, nós podemos nos esforçar, nós podemos fazer tudo, mas se o Senhor não abençoar, o que diz a Bíblia? Se Deus não abençoar, em vão é. Em vão será levantar cedo, comer o pão que penosamente granjeaste, se o Senhor não abençoar a casa. Se o Senhor não abençoar, em vão vigia a sentinela. Ou seja, resumindo e aplicando a tudo, se o Senhor não abençoar, em vão é. Se o Senhor não abençoar, é em vão. E quando as coisas são em vão, o que está relevante não é o que você faz, é a vaidade que você tem. Vaidade de vaidades, tudo é vaidade e correr atrás do vento. Essa palavra pode ser vaidade de vaidades, tudo é em vão. Como correr atrás do vento? É em vão. Você pode correr atrás do vento, você nunca segurará o vento. Você nunca tomará o vento com suas mãos. É em vão, é um esforço em vão. Mas Deus abençoando, é como se você erguesse numa embarcação a bujarrona, a grande vela, e então você consegue segurar o vento. E na realidade, o vento que você segura é o vento que te impulsiona. E nós precisamos da bênção do Senhor. A bênção do Senhor vai converter os teus familiares, a bênção do Senhor converterá os teus amigos, a bênção do Senhor fará milagres, fará maravilhas, se nós, de fato, entendermos. Só o que precisamos fazer é plantar e regar, com toda a segurança que o crescimento vem do Senhor. E falaremos como Paulo, em Cristo Jesus, o nosso esforço não é em vão. Meus irmãos, eu quero ver muitas caras antigas e muitas caras novas nesse lugar. Eu espero que você tenha o mesmo espírito, o mesmo desejo. Eu quero ver as almas sendo salvas. Eu quero dizer como era o dito do Exército de Salvação: vamos sair, vamos evangelizar, vamos salvar almas, de preferência as piores. De preferência as piores. Tem gente aí que é ruim, que é perseguidor da igreja, como foi Saulo, mas Deus vai conquistar essa gente. Deus vai trazer essa gente. Nós veremos dia após dia. A Bíblia diz, e dia após dia, o Senhor ia acrescentando o número daqueles que iam sendo salvos. Seus amigos têm que ser salvos. Seus parentes têm que ser salvos. Talvez você tenha alguém na sua família que você diga, Senhor, me ajude, pelo amor de Deus. Que você esteja olhando, esteja vendo indo caminho ao precipício. Cegos guiando cegos. E você diz, Senhor, 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 faz alguma coisa. E Deus diz, haja luz. A Bíblia diz que as trevas cobriam a face do precipício. O poder das trevas está no que as trevas são. Na escuridão. Porque a escuridão oculta o perigo. A pessoa inocentemente está caminhando para a morte. Ela não está caminhando para a morte porque ela deseja suicidar-se. Ela está caminhando para a morte inocentemente porque ela não vê o abismo diante dela. Mas quando há luz, quando há revelação, a revelação do abismo, e então a pessoa não andará em direção ao abismo, ela se desviará do abismo, porque a luz traz salvação. Nós precisamos pedir ao Senhor que Deus brilhe sobre a vida dessas pessoas que estão indo para o abismo. E nós estamos preocupados, talvez seja um irmão seu.
Talvez um parente, uma mãe, um pai, um filho seu. Um amigo. Quantos aqui têm amigos que ainda não conhecem ao Senhor? E nós temos que orar por eles. Não diminua a intensidade de sua oração por essas pessoas. Paulo diz: meus filhos, que eu gerei entre as minhas cadeias, enquanto estava preso. Como gerou? Paulo não estava pregando, Paulo não estava evangelizando, Paulo não estava fazendo um trabalho missionário, Paulo estava preso numa prisão romana. Mas ele gerou aquelas vidas como? Orando por aquelas vidas. Ore, ore, ore e ore. Porque o crescimento não vem de você, o crescimento vem do Senhor. A salvação não depende de mim. A mim compete o quê? Semear e regar. Mas o crescimento vem do Senhor. De modo que ninguém se ufane, ninguém se torne soberbo, ninguém pense que é alguma coisa, nem o que planta, nem o que rega é alguma coisa, mas a quem deve ser a glória? A Deus que dá o crescimento. Ele é quem dá o crescimento. Nós necessitamos disso. Nós estamos aqui clamando pela obra missionária. Eles estão regando, eles estão semeando, eles estão fazendo uma obra que eu não consigo fazer, que você não consegue fazer. Essa que é a verdade. Eu sou um incompetente, um incapaz de fazer a obra que eles estão fazendo. Gente extraordinária, os verdadeiros apóstolos, esses são apóstolos. Apóstolos porque eles são enviados. Eu não estou desmerecendo apóstolo algum, a qualquer líder que Deus tenha erguido nesse mundo. Eu não estou desmerecendo pelo amor de Jesus Cristo. Mas para mim, o missionário, porque quem é o missionário é o que é enviado com uma missão. E o que é apóstolo? Apostelo. Aquele que é enviado para fora, aquele que é enviado para um lugar. Nós temos que clamar a Deus por essas vidas. Meu irmão, minha irmã, coloque-se no lugar deles. Você faria? Eu me lembro quando nós levamos um grupo de pastores americanos na Rocinha, numa igreja que você pegava e ia subindo, que nem cabra chegava lá. Mas o pessoal chegava. E o americano ali, olhando tudo aquilo, a pobreza, a miséria, a dificuldade, a alegria do pastor que estava recebendo. Meu irmão, você não tem ideia, minha irmã, você não consegue imaginar a alegria daquele homem simples, que pagou preço enorme, que aquela igreja onde estávamos, aquele terreno, ele construiu. Ele e um diácono levaram tudo, porque caminhão não chegava. Todos os sacos de cimento foram levados nas costas do pastor. Os ferros que usaram para a construção, eles arrastaram pela rua, numa rua estreita, que mal dava duas pessoas caminhando um do lado do outro. Nesse caminho, ele construiu tudo, ele fez tudo. Ele e mais um diácono fizeram tudo, o telhado todo, todas as coisas. E no meio de tudo isto, esse homem tinha um filho mais jovem, e naquele lugar difícil. O filho dele estava parado no ponto, um ônibus perdeu o freio, esmagou o filho dele. Ele perdeu um filho e ele continuava alegre, ele continuava feliz, triste pelo filho, mas ele tinha alegria porque ele disse: estou aqui, Deus me plantou aqui, eu vou frutificar aqui. Eu disse: que pessoa incrível, que não desistiu, mesmo diante de uma tragédia. Coloque-se no lugar dele, por um minuto. Coloque-se no lugar daquela mulher que eu citei aqui, lavando aquela mancha que não sai, porque mesmo que se tire
do chão, a mancha, ainda vai ficar no coração dela a vida toda. Essa gente é gente maravilhosa, que nós temos que considerar superior a nós. Aliás, nós temos que considerar todos como se fossem superiores a nós. Quando Paulo diz, eu plantei, as pessoas não tinham dúvida. Quando Paulo diz, Apolo regou, as pessoas não tinham dúvida. Mas Paulo então traz a revelação, crescimento é milagre. Crescimento é milagre. O grande evangelista Moody, escrevendo ao seu irmão Samuel, parece que eles gostavam do nome Samuel, seu filho também se chamou Samuel. Ele diz, Samuel, eu sou o mesmo homem. Samuel, eu tenho a mesma mensagem. Mas alguma coisa aconteceu, Samuel. Eu comecei a pregar, sendo o mesmo homem, a mesma mensagem, mas eles começaram a vir a unidades, e depois começaram a vir a dezenas, estão vindo a centenas, e eu creio que logo virão os milhares. Porque o crescimento vem do Senhor. Era o mesmo homem com a mesma palavra, e detalhe, com a mesma Bíblia. Moody pregou a vida inteira com sua Bíblia chamuscada pelos fogos do incêndio. Ele pregou, mas algo diferente aconteceu, porque o crescimento vem do Senhor. E nós precisamos desse elemento do milagre. A igreja só vive através do milagre. Você está aqui por um milagre. O milagre que te conquistou, que te salvou, que te convenceu. Mas você e eu estamos aqui porque houve um milagre, o milagre da encarnação. Cristo se fez homem, Deus se fez homem para morrer na cruz em nosso lugar. O milagre da ressurreição. Nós estamos aqui, temos esperança, temos alegria, temos gozo. Por quê? Porque Ele ressuscitou e nós com Ele. De modo que basta já de querermos ir na força do nosso braço. Basta de dizer, não, é porque eu sei isto, ou eu sei aquilo, eu sou preparado nisto, eu sou preparado naquilo. Um planta, o outro rega, mas o crescimento vem do Senhor. Então, se o crescimento vem do Senhor, deixemos com aquele que pode fazer, que Ele faça. Porque para os homens há coisas que são impossíveis. Mas para Deus, nada é impossível. Nós precisamos do milagre. Eu preciso de um milagre. Todas as igrejas necessitam de um milagre. Muitas pessoas dizem, não, a estratégia é porque temos pequenos grupos, ou a estratégia é porque nós temos comunicação, a estratégia é por causa das redes sociais. Essas são estratégias. E deixe-me dizer uma coisa, estratégias mudam. Mas o que não muda é o Senhor. O que não muda é a sua palavra. Então, dependamos daquilo que é eterno, daquilo que é permanente, daquilo que não muda. E nele não há variação de luz alguma. Vamos confiar no Senhor, porque o milagre vai acontecer. Vidas serão salvas. Vidas serão convencidas e assim convertidas, transformadas. Comece já a clamar pelos seus amigos, comece já a clamar pelos seus familiares, clame pelos seus inimigos. Eu não sei se você tem inimigos. Não é difícil ter inimigos. É mais difícil conseguir um bom amigo do que ter um bom inimigo. Inimigo é um negócio interessante. Há um ditado viking que diz, amigo é coisa que vem e vai, mas um bom inimigo você tem para a vida toda. Isso é verdade. Então, que Deus converta os nossos inimigos. Em quê? Em nossos aliados. Isso é um milagre. Isso é um milagre. Nós precisamos deste grande milagre, do crescimento que vem do Senhor. Hoje a palavra que eu trago é uma palavra tão simples,
tão pequena, tão singela. Mas o que eu quero não é apenas, sim, eu concordo, é verdade. Eu quero viver essa palavra. Eu quero ver vidas e mais vidas se rendendo a Jesus Cristo. Eu quero ver vidas correndo aqui, dizendo, eu quero me entregar a Jesus. Eu quero me entregar ao Senhor. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento vem do Senhor. Qual o milagre que você necessita? Eu não poderia deixar essa palavra sem orar por um milagre na sua vida. Você está enfermo? Eu creio num Deus que cura, que sara. Você está com um problema econômico? Eu creio num Deus que multiplica pães e peixes. Eu creio num Deus que faz a pesca maravilhosa. Eu creio num Deus que transforma todas as coisas. Eu me lembro do testemunho de um pastor. Um profeta chegou a um pastor conhecido meu, um homem com uma vida equilibrada e tudo, e disse, você tem uma dívida junto ao banco. O pastor olhou para ele, e hoje em dia quem não tem, né? Então ele disse, sim, eu tenho uma dívida. E disse, Deus diz que a dívida vai ser paga. Bom, já era uma boa palavra, não é? Aí ele disse o absurdo, com R$1. O pastor tinha uma dívida de R$25.000 junto ao banco. Ele tinha como pagar, ele iria chegar ao seu gerente pessoal e iria fazer um plano de pagamento e poderia pagar. Mas o profeta deve ter um parafuso a menos, porque para poder dizer uma coisa dessa para uma pessoa, vai ser tudo pago com R$1. Ele disse, isso é impossível. Ele volta para a sua cidade, eu preguei nessa cidade, preguei nessa igreja, e o pastor, eu vi a profecia sendo dada a ele, e o pastor disse que ele chegou, quando ele chegou de viagem, foi até o banco, foi até o seu gerente, e disse, vamos fazer aquilo. O gerente era membro da igreja dele. Vamos fazer aquilo, o plano de pagamento, para podermos quitar, que seja em 20 meses, em 30 meses, mas eu quero quitar essa dívida. O gerente, então, puxa toda aquela proposta de pagamento e diz, ué, tem uma coisa estranha aqui. Você enviou uma proposta de pagamento ao banco? E o pastor olhou e disse, eu não. Eu nunca fiz isso. Ele disse, alguém fez. E não foi você? Ele disse, eu não. O gerente não tinha feito, o pastor não tinha feito. Alguém fez? Eu desconfio que foi o Espírito Santo. Alguém fez? E diz, e o banco aceitou. A dívida está paga. Naquele momento, o pastor se atreveu e disse, quanto foi a proposta? Você não vai acreditar. Quanto foi? Eu conversei com o gerente. Tá? R$1. E o banco aceitou. A proposta era louca, quem aceitou era mais louco ainda. Mas aconteceu. Isso não é uma história para que você fale, que coisa interessante, que coisa boa. Não, isso é verdade. Aconteceu. Eu estive lá. Eu fui e conversei com o gerente. E o gerente disse, até hoje, nós estamos esperando o banco falar alguma coisa. Mas tudo aconteceu. Deus quer agir na tua vida. Eu não estou dizendo que você vai chegar lá, quisera eu, né? Está tudo pago. Quanto foi? R$1. Eu gostaria disso, não sei se você gostaria, eu gostaria. Mas Deus vai te abençoar de alguma forma, ou dessa forma, ou de outra maneira. Isso não importa, importa que você seja abençoado. Você precisa de cura, seja ela qual for. Deus é o Deus que cura, é o Deus que sara, é o Deus que liberta, é o Deus que transforma. Por quê? Porque Ele é Deus. Ele é real e Ele está aqui. E Ele está com você.
Mas o maior milagre, o milagre que eu desejo, e eu espero que você deseje, são almas sendo salvas, almas sendo libertas. Eu quero ver isso. Eu não sou um evangelista. Como eu gostaria de ser um evangelista. Eu não sou. Mas durante muito tempo eu disse, eu não ganho almas porque eu não sou um evangelista. Eu descobri uma coisa, eu não preciso ser um evangelista. Deus usa os evangelistas. Eu tenho que entender que a salvação de uma pessoa é um milagre. E milagre é coisa que Deus faz. Mas o crescimento veio do Senhor. Você está pronto para um crescimento que vem do Senhor? Então Deus vai enviar esse crescimento. Deus vai nos abençoar. Deus vai te abençoar. Deus também fará um milagre na tua vida. E se você hoje carece de um milagre, carece de uma cura divina, carece de uma solução sobrenatural, apenas põe a tua mão no teu coração. Que Deus vai agir na tua vida, como agirá na minha vida. Amado e querido Deus, nós nos colocamos em tuas mãos, nesse domingo pela manhã. Nós te pedimos, ó Deus, age no nosso corpo, que é templo do Espírito, aleluias. Isso não é um lugar onde a sujeira do mundo deve estar. Esse é um lugar limpo, um lugar arrumado pela ação libertadora do teu Espírito, pela ação salvadora da tua graça em nossa vida, mediante a fé. Senhor, agora nós te pedimos, Senhor, encha-nos com teu Santo Espírito, cura o nosso corpo, cura, Senhor, aonde há enfermidade, cura, Jesus Cristo, saia toda e qualquer enfermidade, porque pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Aleluia, Pai. Senhor, vai abençoando, Pai. Nós não aceitamos, ó Deus, que nesse templo do Espírito a enfermidade permaneça. Nós não aceitamos, ó Deus, o espírito de endividamento, a dívida. Livra todo o teu povo do endividamento. Prospera aos teus filhos. Que venha o sobrenatural de Deus, que coisas maravilhosas aconteçam. Não é ganância que nos move, Senhor. Mas nós sabemos em quem temos crido. Em quem temos depositado a nossa fé, Jesus Cristo. Senhor, dá o crescimento que vem do Senhor. E nós como igreja, clamamos por almas. Que o diabo solte as almas que estão à frente, solte as almas que estão do lado esquerdo, as almas que estão do lado direito, as almas que estão atrás. Que o inimigo não mais retenha estas vidas, mas que convencidas pelo Espírito Santo de Deus, se convertam. E dia após dia, o Senhor venha acrescentar a nós o número daqueles que estão sendo salvos. Senhor, dá-nos a alegria de ver isto e no passar dos dias, no passar dos anos, vejamos, Senhor, e digamos, foi a mão do Senhor que fez isso. Jesus, eu oro abençoando todas as famílias. Eu oro pedindo, Senhor, que o Senhor salve os familiares, salve pais, salve mães, salve filhos e filhas, irmãos e irmãs, que o Senhor salve amigos, que amigo também é família, ó Pai. Opera, Jesus. Opera, Senhor, opera pelo teu poder, pela tua graça e tua misericórdia. O milagre que cada pessoa necessita, que ela receba da parte de Deus. Que o Senhor opere de tal maneira
que nós e outros possamos dizer: isso foi Deus que fez. No nome de Jesus Cristo. Amém, Pai. Como eu disse,